Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa Café com Vereador. Você já sabe, você pode nos acompanhar pela TV aberta, canal 5.3, ou então pelo canal da TV Câmara no YouTube. Nós estamos conversando hoje com a vereadora Yara Pimentel. Estamos falando um pouco sobre a sua trajetória política e também o seu trabalho aqui na Casa Legislativa. Vereadora, nesse bloco agora eu falei que a gente ia falar um pouco sobre justiça socioambiental, que é uma de suas bandeiras, né? Sim. Queria que você explicasse um pouco para a gente sobre isso. Então, primeiramente, eu sou professora de geografia, né? Então, a gente tem muito um olhar voltado para o ambiente, né? E a justiça socioambiental, ela propõe que todas as pessoas, independente de etnia, credo e até grupos, né, ou classes sociais, ela tenha acesso à terra fértil, ao ar puro, à água limpa, a uma infraestrutura. Então, é uma base, né? Então, todas as vezes, né, e isso são direitos constitucionais, que a gente encontra grupos de pessoas ou pessoas que estão impedidas de ter acesso a esses direitos constitucionais, cabe, eu me sinto no papel de atuar, né? Então a minha atuação passa por isso também. Bom, e nesse caso aí, né, como é que a senhora tem atuado, como é que tem sido a sua representação, enfim, como é que a senhora analisa que está essa demanda hoje em nosso município? Então, nós cobramos muito que toda essa infraestrutura, pensando agora no centro urbano, que toda a infraestrutura que o município consegue, né, que a administração consegue garantir para esses bairros mais abastados, né, mais próximos a essa região central da cidade, que ela também chegue nas periferias. Então, assim, por exemplo, o tratamento de esgoto, o município, nós cobramos que o município consiga o 100% do tratamento de esgoto, para que todas as pessoas tenham acesso, né? Aí a gente fala, mas e o papel da Copasa? A Copasa tem um papel fundamental, ela tem que cumprir esse papel, mas cabe ao município, à administração, garantir as cobranças necessárias para que esses benefícios, por exemplo, de água tratada, tratamento de esgoto, chegue em toda a população. Né? Você me fez lembrar de um material que eu fiz enquanto repórter da nossa querida TV Gerais, né? Sim. Acho que no ano de 2010, alguma coisa nesse sentido. A gente conseguiu encontrar um bairro em Montes Claros, um setor, né, de um bairro em Montes Claros, em que não existia nem água e nem luz. Então, assim, a gente não podia pensar que em 2010 nós iríamos encontrar um local assim aqui dentro, né? Sim. Então, o que eu estou querendo dizer isso, né, vereadora? É que ainda há necessidade de se ter atenção a que a população precise receber toda essa infraestrutura, senão passa batido, né? Então acontece que nem aconteceu nessa ocasião, né? Sim, sim. Exatamente. Então nós encontramos, inclusive em áreas assim muito centrais, né? Algumas ruas, algumas porções de ruas que ainda não têm essa infraestrutura necessária, né? Eu não sei se eu poderia citar, mas aqui bem próximo ali ao Canelas, tem uma rua que a gente sempre está cobrando da Copasa e da administração, que é a Rua O, sabe? Ali na Zuz Engraxate, é a continuação da Zuz Engraxate. Certo. Ela precisa... Ela atravessa a Vila Campos e vai no sentido da Vila Grace? Exatamente. Ela é paralela com a Nova Avenida, com a Vilmar. É a primeira rua. Então, por exemplo, eu estou dando um exemplo, né, mas tem outras áreas aqui, por exemplo, próximo ao Instituto Federal também, que a gente precisa olhar, que precisa de urbanização. Na região do São Geraldo também, tem alguns pontos ali que precisam de um olhar especial. E uma outra coisa também, só avançando um pouquinho, sobre a questão da iluminação pública, né? A gente
Na região central, a gente vê que há uma preocupação. Agora mesmo o município garantiu a iluminação do restante ali da Vicente Guimarães, né, a Vilmar Gonçalves, mas assim, na periferia nós precisamos avançar, nós precisamos garantir iluminação, porque iluminação pública é segurança, iluminação pública é melhor qualidade de vida, principalmente próximo às escolas, né? Muitas vezes a escola ali funciona à noite, as meninas, os meninos saem ali da escola à noite, então a gente tem que ter muito cuidado, um carinho especial. Muito bem, né? Vamos falar de moradia? Né? Sua atuação frente a isso, né? Nós tivemos muitos projetos de moradia, até mesmo com aporte federal, ocorrendo em nossa cidade durante um período. Como é que está isso hoje, vereadora? Então, a gente tem expectativa que agora, com a mudança, né, e com esse governo federal, com o governo Lula, né, que tem esse olhar, né, voltado muito para essas questões sociais, programas sociais do governo cheguem voltem para os nossos municípios. Além dessa questão da moradia, eu vou falar sobre isso, tem, por exemplo, um programa que é de fundamental importância, que é o Leite pela Vida. Sabe? Nós temos que acho que educar a sociedade no sentido assim, que a gente vive num país rico, não é? E que todo mundo tem direito a viver. As crianças têm que ter direito à escola de qualidade, à alimentação, ao leite, sabe? As mães gestantes têm que ter direito, né? E as mães de crianças têm que ter direito à creche, né? Uma coisa que a gente está cobrando é que o município termine e faça creches nessas regiões, né, na periferia, para que essas mães tenham condição de ir trabalhar, né, e a gente deixar essas crianças em segurança, né. Tem um bairro, por exemplo, aqui em Montes Claros, que a gente acompanha, que, por exemplo, é o Olga Benário. Uma cobrança que a gente tem há muito tempo é que se faça essas estruturas dentro do Olga Benário. No Santo Amaro a gente sabe que tem, mas é muito distante. E aí muitas crianças atravessam uma avenida perigosa que já ceifou vidas para ir para as escolas municipais, para ser MEIs, próximo a um posto de gasolina, e às vezes as mães se sentem inseguras com as crianças atravessando ali naquele ponto. Então, assim, essa questão da moradia, ela é maior do que o teto. A moradia, ela propõe que toda uma infraestrutura para garantir que aquela família consiga morar, ficar naquele local, ela seja garantida. Uma das questões que a gente questiona muito foi a forma como o programa Minha Casa Minha Vida, nos anos anteriores, eles foram utilizados, né? Porque a partir de 500 casas, a administração, quando entrega, a Caixa, quando entrega a moradia, ela tem que ter destinado toda a infraestrutura para aquele conjunto habitacional, desde equipamentos públicos, né? Desde a escola, a creche, ao posto de saúde. E aí, em administrações passadas, o que foi feito? Entregava-se os conjuntos habitacionais com 499 casas, uma rua, e 499 casas, outra rua. Então, assim, esses conjuntos, eles têm uma defasagem que vai sendo corrigida pelo olhar. A atual administração e as próximas que virão tem que ter um olhar muito especial, porque esses equipamentos urbanos é que garante realmente a fixação daquela família ali. Não adianta você oportunizar um teto para uma família distante de local de trabalho, sem transporte, sem escola, porque aí daqui a pouco aquilo está abandonado e essa família é o que a gente chama de higienização social. Você tira aquele povo do centro, do lugar onde ele está, joga num lugar sem nenhuma infra. E o que a gente está cobrando, nós sempre cobramos da administração municipal, da Caixa, do governo federal, é que essa legislação seja cumprida para que essas famílias tenham condição de fixar naquele local. Bom, vereadora, o último assunto que nós vamos falar, né? Começamos falando sobre ele, mas não podemos deixar de citar a questão da educação, né? Maravilha. Então, a senhora também, né, tem uma representatividade muito grande nesse setor
e quais os principais desafios e avanços que a senhora tem visto acontecer durante aí o seu mandato? Então, eu venho representar, né, a minha classe, que é da educação. Eu sou professora, né, mais de 30 anos na escola pública, passei também por escolas importantes, escolas privadas, mas a minha caminhada maior dentro das periferias, nas escolas públicas. A nossa cobrança hoje é para que os direitos dessa classe trabalhadora, trabalhadores e trabalhadoras em educação, que é além dos professores, mas todo mundo que constrói a educação, que eles sejam respeitados. Então, nós temos um gargalo aí. Por exemplo, o município não realiza o concurso público para professores há 13 anos. Então, existe uma defasagem muito grande aí, né? Outra coisa, o município precisa se comprometer no pagamento do piso salarial nacional, corrigir muitas distorções. Essas distorções, elas só vão corrigidas com um plano de carreira. Inclusive, semana passada, nós passamos pela 3ª vez em requerimento o pré-projeto do plano de carreira da educação, que foi construído por profissionais da educação e representantes do poder público. E esse plano de carreira é de fundamental importância, porque ele vai reger, né, juridicamente, sobre as questões, por exemplo, de progressão, né? Então, assim, o profissional da educação, ele tem que se sentir acolhido, valorizado, e ele tem que ter perspectiva. Hoje no Brasil, são dados assim que a gente pode observar. No Brasil, o profissional que ganha menos, que tem curso superior, é o professor. Cerca de 30%. E também nós temos outras questões também que vão garantir essa desvalorização, né? Às vezes uma falta de infraestrutura, né? Então a gente cobra piso salarial nacional, concurso público, plano de carreira e melhores estruturas, né? Tem uma situação, por exemplo, que a gente está cobrando da administração sempre, que tem um olhar para aqueles profissionais, cantineiras e aquele pessoal que garante a limpeza na escola. Nós passamos por uma pandemia e eles não têm o direito à insalubridade. A gente quer que o município reconheça esse direito e pague esse direito a esses profissionais, sabe? O ASB, o monitor de informática. Então, são profissionais que são de fundamental importância para a escola, né? Então, valorizar a escola. Muitas vezes a escola é o único braço do poder público numa comunidade. E a gente não pode pensar a escola só no centro urbano. A gente tem que pensar a escola também na zona rural, sabe? A escola de zona rural muitas vezes é o único lugar de acolhida daquela comunidade. E a gente quer que também em Montes Claros pense na educação do campo. A gente acredita nessa educação libertadora, nessa educação que emancipa, sabe? Que dá oportunidade para essa criança, esse adolescente, esse adulto da EJA transformar a sua realidade. Tá certo, então. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Hoje estivemos conversando com a vereadora Yara Pimentel. A gente gostaria, vereadora, que a senhora pudesse deixar agora a sua mensagem para os seus eleitores. Sim. Quero primeiro agradecer a equipe, né, da TV Câmara, os servidores aqui da casa. Como eu disse a princípio, eu me sinto muito acolhida. Quero dizer a você, cidadã da nossa cidade, que o nosso mandato ele está à disposição, que nós estamos aqui tentando garantir essa representatividade, levando para a tribuna as denúncias que são feitas, as solicitações que nos são encaminhadas, os projetos, todos os nossos projetos, propostas de audiência pública, os anteprojetos, tudo que a gente apresenta ao Poder Público Municipal, à administração, ela passa por esse coletivo. Então, é colocar à disposição, porque nós estamos aqui para construir juntos, juntas, e pensar, né, nessa sociedade melhor de se viver, em respeito à democracia, mas respeitando e pensando numa sociedade mais justa, mais igualitária, menos desigual, onde caibam todos e todas. Muito bem. Vereadora Yara Pimentel, muito obrigado. A você também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente se encontra na próxima semana agora com um novo convidado.
Muito obrigado, tchau e até lá.